tudo bom? Estamos aqui com mais um Judicast, né? Hoje é um dia muito feliz, é o episódio de número 50. Estou com uma pessoa querida, que eu amo, de paixão, uma das pessoas mais competentes da nossa área política, da economia tributária. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Rauli e nós vamos falar um pouquinho dos temas polêmicos, inclusive a reforma tributária, que ele foi relator, é o pai da reforma tributária, que luta por essa reforma, que hoje é uma realidade por mais de 30 anos. E estou muito feliz de estar com o Dr. Rauli, amigo, muito competente. E estamos aqui com o Dr. Rauli. Tudo bom, Dr. Rauli? É um prazer enorme, né, ter aceito o convite. Obrigado, André Cunha. Sempre uma satisfação, né, conversar com você, onde você está, sempre muito gentil, atencioso, um verdadeiro cavalheiro, um gentleman, né, como antigamente se dizia, né? Hoje fala pouco da palavra gentleman, né, que é um cavalheiro, uma pessoa de alta estima e de grande respeitabilidade. Pois é, estamos na luta da vida pública, né, há muitos anos, né? Eu quero dizer a você que é um prazer muito grande conversar com você, tanto no particular, na rua, em qualquer momento, e também nos podcasts que você faz, né? Você como advogado, atuante, militante aqui na comarca de Londrina, da região, né? Jovem, atuante, fui grande amigo do seu pai, da sua mãe, do seu tio, avô, que é uma das maiores personalidades do Paraná e de Londrina, né? Seus ancestrais que, inclusive, um deles governou a província do Paraná, sempre muito grande. Alegria muito grande a minha estar com você. Ô, professor, Dr. Rauli, é uma honra, né? É recíproco tudo que você falou. O carinho pela tua família é enorme. Seus dois filhos, Luiz, o Lucas, né? Pessoas incríveis, pessoas assim, gentleman mesmo, né? O cavalheiro. E nós vamos falar aqui um pouquinho hoje de temas polêmicos, né? E bem como a reforma tributária, que é uma realidade que vai beneficiar muita gente. Vamos falar também do Dr. Rauli, para quem não sabe, é o pai do Simples, Super Simples, que beneficia milhões de empresários e microempresários, né? Vamos falar um pouquinho, começar perguntando, que eu acho que a gente nunca comentou, do Simples, quantas pessoas beneficia, como que veio essa ideia? Na década de 90, logo que eu cheguei no Congresso Nacional, já vinha com uma experiência que eu tinha sido prefeito de Cambé, e lá nós tivemos um grande trabalho de recuperação de indústrias que estavam quebradas, semi-quebradas, por conta da brutal crise econômica do começo dos anos 80. O final do governo Figueiredo, mais precisamente, um pouco antes da abertura política, o Brasil sofreu uma crise econômica muito grande, 80, 81, 2 e 3. Houve uma quebra do PIB de 8,7% e 42 indústrias em Cambé estavam com grande dificuldade. E eu assumi a prefeitura em 83, criei um grupo de trabalho, junto com o SEBRAE, junto com o Banco do Brasil, Banestado, BRDE, BADEP, Universidade, Secretaria de Indústria e Comércio, empresários de Cambé que eram bons empresários bem-sucedidos, e a universidade. Começamos um trabalho de recuperação dessas indústrias. Aí apareceu o projeto Carijó, do Klaus Eckdorff, que ele tinha uma das indústrias que estava em dificuldade, ele tinha 37 microempresas em condomínio, dentro do mesmo prédio, cada um com espaço dividido por alambrados, né? Mas todo com uma única entrada, uma única saída, e ali me apaixonei pelo modelo da microempresa. E esse meu trabalho de 4 anos em Cambé, recuperei quase todas as indústrias e consegui mais 112 indústrias novas para Cambé. E em 86, o nosso senador Álvaro Dias ganha o governo do Paraná e me convida para ser secretário da Fazenda do Estado, em 86. 86. Há 40 anos atrás. Só para fazer uma retrospectiva, então você foi vereador, prefeito de Cambé, 2 vezes secretário da Fazenda. Isso, a primeira vez foi com Álvaro. Do Estado do Paraná, né? E 8 mandatos como deputado federal. Eu estou no 8º mandato. E Deus vai abençoar agora o senhor como senador, né? Que vai ajudar muito mais. Eu sou pré-candidato ao Senado da República. Sim. Então, voltando lá, vamos lá. Para Cambé, e de Cambé, o Álvaro Dias, que era de Londrina e senador do Paraná, virou governador em 86, há 40 anos.
Eu tinha 35 anos. E fui com ele para a Secretaria da Fazenda do Paraná. E lá eu me tornei o grande, né, estimulador da micro e pequena empresa, criei o programa de competitividade industrial do Paraná Industrial, criei o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Paraná, que hoje é o maior investidor do Brasil em desenvolvimento urbano, e aquilo foi me dando um lastro muito grande. Quando eu cheguei no Congresso, em 91, já me aliei àqueles deputados e deputadas, e senadores e senadoras que atuavam em favor da micro e pequena empresa. Já na década de 90, fizemos o primeiro Simples Federal. Olha só. Não era estadual nem municipal, ele era só federal. E foi exatamente no ano de 96. Porque o Simples ele veio concretizar na Lei Complementar 123 de 2006. Isso, né? Mas ali é o Super Simples, já ali em 2006, que até 2006 só tinha Simples do governo federal. Só dos impostos federais. Não tinha o ICMS e não tinha o ISS. E eu, junto com outros deputados, nós liderávamos, porque a minha experiência de secretário da Fazenda, de prefeito, economista, era muito grande. E eu olhava o modelo italiano, o modelo europeu, que essa economia, mais da metade da economia são de micro e pequena empresa. Eu falei, o Brasil precisa ter uma economia assentada e centrada em cima da micro e pequena empresa. E veio 2006, há 20 anos atrás. Você vê que na primeira lei nós fizemos há 30 anos atrás. Minha luta começa como secretário da Fazenda há 40. E eu me tornei o pai do Simples e do MEI, que eu também criei o MEI, na mesma lei, embora ela tenha sido completamente regulamentada na lei seguinte, só na 123. Lá na 123 está o enunciado da microempresa, né, do pequeno empreendedor. E a ideia sempre era fortalecer a micro e pequena empresa com tributos menores, tratamento tributário diferenciado, linhas de crédito, né, diferenciada mais barata e associativismo. Eu coloquei na lei que as microempresas podiam se associar para compra e para venda. Depois acrescentei exportação e importação. Então, a lei da microempresa, a lei 123 de 2006, que você citou aqui, completa 20 anos, até estou fazendo uma sessão solene, né, na Câmara dos Deputados este ano, para comemorar, e junto com os 30 anos da primeira lei do Simples Federal. São muitos anos de luta. Você sabe que toda empreitada é uma cruzada, né? Sim. Você não chega lá no Congresso com um mandato e 2 e faz. Você precisa de muitos mandatos, igual você, advogado, vai ficando cada ano melhor. Sim, não tem né? como Com 10 anos, 20 anos, 30 anos, você se torna, né, um sábio na advocacia, o médico, a mesma coisa, o engenheiro, né, o publicitário, né, todas as carreiras, engenheiro, o padeiro, o cozinheiro, todos precisam de uma carreira. Uma sequência, inclusive. E eu, como sou economista, né, sou do comércio, minha família era comerciante, tinha loja, restaurante, e alguns com propriedade agrícola, também conhecia profundamente a questão municipal, né? Então, a base política de um homem público, de uma mulher pública, começa no município, que tudo é feito pelo município e do município para o Estado e a União, mas todo mundo mora no município. Isso, né? Ninguém mora no Estado e nem na União. Exatamente. Isso no mundo inteiro. Onde você mora? Mora no município de Londrina. Né? Você tem propriedade rural na zona rural do município. Você tem indústria no município, o banco no município. Então, ninguém mora no Estado e nem na União. Então, tudo que acontece num país é do município para o Estado da União, mas é tudo para quem mora no município. A saúde, a educação. Então, eu tenho essa luta. Hoje são 9 milhões de microempresas e 16 milhões de MEIs, 25 milhões de empreendedores, 5 milhões de proprietários rurais. Então, você tem 30 milhões de empreendedores, produtores, né, rurais, industriais, comerciais, prestadores de serviços, profissionais liberais, e 1 milhão de lucro real e presumido. Então, você tem 31 milhões de empreendedores. Beneficiou de uma população economicamente ativa de 110 milhões. Então, você tem 80 milhões de trabalhadores, dos quais 13 milhões estão no setor público. Aí você tem 60 e poucos milhões em atividades privadas,
Aí a microempresa é responsável por 54% desses empregos, Poxa. né? E 97% das empresas que tem em toda a cidade do Brasil. 97%. Muito. Só 3% das empresas, indústria, comércio e serviço, não são microempresas. Então, você pode andar no comércio de Londrina, de Cambé, do Paraná, de Curitiba, São Paulo, 97% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, voltando aqui, beneficiou muitas pessoas, né? Que hoje são beneficiados por essa lei, que o senhor é o pai, o criador, relator do Simples, que são os microempresários, que são 97%, né, doutor? Voltando um pouquinho lá, antes de ser uma realidade a reforma tributária, o senhor também foi o relator da Lei Candir, da isenção de elaborados, semi-elaborados, aquele ICMS, que é um dos impostos piores que eu acho, né? A Lei Candir, a Lei 96, do ICMS, 96, a Lei 87 e 96. Isso. Mas o ponto importante dela é que eu coloquei dentro da lei o incentivo à exportação de commodities, de produtos in natura e semi-elaborados, porque os produtos industrializados já eram isentos na exportação. Ali nós equilibramos porque o comércio internacional, o OMC, não aceita que se tribute, né, exportação. Né, nesse sentido, com impostos locais. Você pode tributar com imposto de exportação e importação regulatório, mas não com os impostos de consumo. Porque os impostos de consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, são impostos para arrecadar internamente do consumo das famílias do país. Sim. Então, o Brasil, naquele momento, de 96 para 97, equipara internacionalmente, harmoniza a sua legislação com a lei 87/96, que eu chamo de lei de exportação, regulamenta o ICMS da época, acrescenta o S, porque até então ela era só de mercadorias, né, de bens. Sim. Ali ela inclui energia, telecomunicações e transporte, e por isso que acrescentou o S no ICMS. Serviços. Né? E esses impostos, né, se tornaram, né, ao longo desses 55 anos, mais ou menos, que existe o ICMS, o IPI, o PIS, o IPI, com os piores impostos do mundo, né? E nós estamos trocando ele agora em janeiro pelo imposto de valor agregado, começando pelo PIS/COFINS. Sim. E o ICMS vai entrar gradativamente depois. Diante do exposto que a gente vive no município, eu tive num evento que o senhor me convidou na prefeitura, você trouxe dezenas de milhões para a saúde pública, o Hospital do Câncer, e eu tive lá presente nesse evento, né, fui parabenizado pelo prefeito, e explica um pouco como que é essa sua força por ajudar a Londrina, Sim, qual que é o procedimento lá em Brasília para trazer para Londrina, né? O papel de um parlamentar federal, deputado federal, e senador da República, além de fazer as leis, né, tem o papel de fiscalizar o governo e os poderes. É o grande fiscal, né? E tem também essa condição de prover recurso para a sua região, interferir para trazer recursos de investimento industriais, agrícolas, comerciais, defender os setores produtivos e atender também o Sistema Único de Saúde, a educação pública, a segurança pública e a assistência social. Com isso, o Brasil, né, tem essa emenda individual, a emenda de bancada e a emenda coletiva, né? São as emendas ao Orçamento da União. O Orçamento da União, ele passa de 2 trilhões, 3 trilhões, então tem lá todo ano 40, 50 bilhões para que os deputados e senadoras, deputadas, destinem uma cota igual para cada estado. Aqui no Paraná são 30 deputados, todos têm a mesma cota, né? 40 e poucos milhões para cada um destinar aos municípios. O Paraná tem 399 municípios. Como eu atuo mais em Londrina, região da MEPAR, eu atuo em 22, 27 municípios aqui da região, mais a capital do estado, de vez em quando algum município fora da rota, como Carambeí. Então, o meu recurso para Londrina é mais da metade dele, porque Londrina, na MEPAR, a MEPAR tem 1 milhão de habitantes, Londrina tem 600 mil, então ele tem 60%. Eu levo em conta também a votação. Como eu tive muito pouco voto na última eleição, então, na verdade, o meu recurso vai por um critério mais livre de distribuição
para a comunidade. Então, hoje, eu sou o maior benfeitor de Londrina, mesmo tendo ficado 4 anos fora de mandato, que eu fiquei dos 8 mandatos, eu era para estar no 9º mandato, perdi um no meio do caminho. E então, esse 8 mandato, nesse aqui agora, nos últimos 3 anos, tem mais de 60 milhões para Londrina. Principalmente na saúde, mais da metade. Eu estava presente. Eu optei para zerar as filas de consultas e cirurgias e exames médicos. Ainda está um pouco, assim, não está muito claro, mas a fila que o prefeito atual recebeu era de 7 anos, médio. Olha uma isso. fila de cirurgia e de consulta. Hoje já deve estar em metade já. Então, eu até estou pedindo um relatório para a prefeitura para apresentar agora na pré-campanha, né, que os resultados do meu trabalho, ajudando aí, né, os hospitais. Ainda ontem eu estive conversando com o Dr. Casella, que é o oftalmologista dos mais renomados do Paraná e do Brasil. Ele é professor da universidade. O ano passado, conversamos e falei, o que falta no departamento de oftalmologia da universidade? Ele falou, um aparelho, assim. Eu falei, vê quanto que é que eu vou pôr emenda. Que maravilha. Aí coloquei quase 2 milhões de reais na UHU, lá na universidade, no curso de medicina, para atender a população mais pobre. Que maravilha. Então, 2 milhões de equipamento oftalmológico. Então, vai ter um mais sofisticado, mais moderno equipamento. Lá na universidade, lá no ginásio de esporte da universidade, no educação física, tem recurso meu, em outros departamentos também, no HU também, no evangélico, Santa Casa, no Hospital do Câncer, né? Eu sempre ponho muito, e nas Santas Casas da região toda, e no SUS, né? Eu coloco muito dinheiro no SUS, como eu coloquei aqui com a secretária Vivian, um recurso para ajudar mesmo nas filas, comprar equipamento, construir mais UPAs, mais unidades de saúde. É muita benfeitoria. A gente sabe que são 503 deputados. É um reforço que a gente faz, né? Sim. Agora, levando aquela sequência que o senhor falou. A gente sabe que são 503 deputados. São Paulo, por exemplo, é eleito por habitantes, elege 70 deputados. No mínimo, são 8 deputados por estado, é isso? São Paulo tem 50 milhões de habitantes. O Paraná tem 12. 12. Então, o Paraná é 4 vezes menor. 4 vezes Quase menor. 5, 4 vezes. São Paulo elege 70, né? O Paraná tem 30. Então, 30. Se multiplicasse por 4, ele teria direito a 120 deputados. Certo. Mas lá na Constituição do período militar, eles decidiram por um teto para São Paulo de 70 deputados. De 70. E no mínimo, eles têm hoje 1/4 da população brasileira. E um mínimo de 8, né? Para estados. Mínimo de 8 estados que... Se você pegar 30 deputados por 12 milhões de habitantes, você tem um deputado do Paraná para cada 400 mil habitantes. Um deputado federal. São 30 vezes 4, 40, 12 milhões. Né? 400 mil vezes 30, 12 milhões. Então, 400 mil habitantes. Então, os 30 deputados, para você pegar 400 mil habitantes, na região, é a mesma coisa, pegar Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana para dar 400 mil habitantes. Exato. Aí a gente sabe, basicamente falando, né, para os nossos ouvintes, inclusive, quem não se inscreva no Judicast, que os deputados representam o povo. E você já vem nessa sequência com o teu trabalho, já no Senado representa o Estado, são 3 por Estados e Distritos Federais, né? 26 Estados e Distritos Federais. E aí eu queria te fazer uma pergunta, na verdade uma sequência, com essa tua agora pré-candidatura ao Senado, dentro do seu trabalho como deputado federal, que você já vem fazendo desde lá de trás, como você comentou aqui, e eleito senador, qual seria a continuidade e benefícios, privilégios maiores que um senador teria de diferença para oferecer para o povo, né? Então, se eu fosse morasse em qualquer país da Europa, Estados Unidos, do Canadá, eu seria homem público, seria deputado, porque é da natureza da pessoa, né? Cada um tem uma característica. Você é advogado, amanhã você pode ser político? Pode. Pode ser... todas as carreiras têm parlamentares, você sabe disso. Mas eu sou um homem público, um economista
especializado como homem de Estado. Então, posso dizer que sou um estadista. Com certeza absoluta. Com larga experiência nas questões municipais, né? Da educação pública, da saúde pública, da segurança, da assistência social, da atividade agrícola, industrial, comercial, social, serviços, gerenciamento, relações internacionais. Então, eu posso dizer que nessa escada da vida pública, eu galguei todos os degraus. Sim. Todos os degraus. Então, são muitas campanhas, muitas vitórias, algumas derrotas, faz parte da vida pública, que vai te moldando, né? Vai te torneando, né? Com o calor e o frio, né? Que você passa, as alegrias da vitória, a tristeza das derrotas. Então, eu sou um homem público assentado, cristão, né? Sou pai, sou avô, né? Me sinto muito bem-sucedido, agradecido a Deus, sou um devoto a Nossa Senhora, sou um homem bem consolidado com todas as questões, equilíbrio na discussão, né? E eu faço a política do Brasil a melhor, eu quero que o Brasil tenha a melhor qualidade de política de homens e mulheres públicas do mundo. Quer dizer, se fosse por mim, você teria um parlamento do nível da Inglaterra, da Alemanha, né, do Canadá, dos Estados Unidos. Claro que são pessoas diferentes. Sim. Então, a minha pré-candidatura, de muitos amigos, familiares que me estimularam, e falaram, olha, você já está há tantos anos na vida pública, o coroamento seria o Senado da República para poder ajudar a governabilidade do país e dos estados e municípios, que hoje é mais para você orientar, como um decano mesmo, né? Sim. Como aquele que tem a maior experiência, falar, não faça isso que vai dar errado. Exato. Né? E eu estou sempre orientando, melhorando a qualidade da discussão, do debate. Então, na minha visão hoje, o Brasil tem uma nova virada, um novo ponto de mutação, né, de inflexão, de mudança, que é o fim da era PT. Sim. Então, nós acreditamos que, como eu, muitos, eu também, assim como houve na década dos militares, encerrou 20 anos, encerrou o período da Nova República, né, que foi até 2002, e agora encerra um novo ciclo. Então, é preciso que tenha, né, ao lado desses jovens que são novos governantes políticos, tenha pessoas que tenham mais densidade política. É aí que meu nome coloca, né, com a experiência de ter sido autor e coordenador das principais discussões políticas, né? Também liderei o impeachment do Collor, da Dilma, né, no combate à corrupção, à incompetência. Também liderei mais de 20 cassações de deputados, né, que eles desonraram seus mandatos no Parlamento brasileiro e foram botados para fora. Quer dizer, é uma experiência que você tem que ter para poder se firmar como um homem público, uma mulher pública. Tanto, né? Quer dizer que defendo também a equidade, né, de representação de mulheres e homens no parlamento. Isso quando eu presidi o Parlamento das Américas, com sede em Ottawa por 4 anos, uma das questões mais importantes era a equidade de representação de homem e mulher, a paridade. Sim. Que a população é meia-meia, né? Sim. E também o combate à violência, à pobreza, à miséria, ao tráfico de droga, tráfico de armas. Então, essa experiência internacional ela é muito importante, né? Sim. Eu tenho também essa visão bem completa. E como o Senado é uma casa de 81 senadores e senadoras, e a Câmara 513. Sim. Ele é quase 6 vezes menor, né? Quer dizer, ele é pequeno e ele tem mais espaço para falar. Na Câmara, para você usar 3 minutos, você tem que ficar brigando lá horas. Sim. No Senado, você pode falar meia hora. Quer dizer, quando você tem que fazer uma pregação, uma orientação técnica, política, você precisa de mais tempo. E o Brasil precisa mudar, completar a reforma tributária, que ainda está incompleta. Vai mais ou menos até o 2032? Então, eu quero antecipar, eu quero antecipar o ICMS para o ano que vem. Graças a Deus, porque o ICMS e o ISS, eu estava dando uma lida, ele vai ser extinto a partir de 2032, a previsão da transição, né? Isso aconteceu na emenda constitucional por conta da pressão de governadores e de alguns prefeitos, que
porque a parte federal estava de acordo e entra em vigor já em janeiro. Então, o IVA começa em janeiro e as empresas que vão pagar a CBS são as mesmas que continuarão pagando ICMS e ISS. O CBS é basicamente o PIS e o COFINS federal. Né? Sim, e pode, no meu ponto de vista, pode incluir o IPI também e eliminar o seletivo. Porque assim, antes da reforma, obviamente, a gente tinha o pior sistema tributário do mundo, que a gente já conversou antes da reforma aqui, né? Nesse podcast, é a terceira vez que o Dr. Raul está aqui. E a gente tinha 5 básicos, né? Que é tributos, que era o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, ISS, fora os parafiscais, Sistema S, folha de pagamento patronal, que tudo ficava no consumo, que tinha 3 bases: patrimônio, consumo e os serviços, né? E a renda, né? E aí o que acontece? O sistema IVA dual, né? Que é o IBS e o CBS, um municipal, estadual, outro federal, ele vem... com Miguel Aburrab, salvo engano, que está fazendo digitalização, que é um mega empresário de Joinville. E vamos falar um pouco agora sobre o IVA, né, dual, né, que são 2 fases, acho que é o municipal, o IBS, né, que vai substituir os municipais estaduais, e o CBS federal. E como você disse, parece que a transição está adiantando, é isso, doutor? Não, a parte federal, o PIS/COFINS entra em vigor em janeiro, já está em funcionamento, a base de dados já está sendo construída pela Receita Federal, eles já estão trabalhando, as maiores empresas do país, as médias já estão funcionando, já está sendo obrigado a ter o CPF, o CNPJ em todas as notas fiscais, né, de compras e vendas. E a partir de janeiro entra o IVA federal, que é o CBS, contribuição sobre bens e serviços. E o imposto sobre bens e serviços fica a partir de 29. Eu quero, com uma PEC que eu estou apresentando, antecipar para o ano que vem, se eu não tiver tempo, conseguir pelo menos para 2028. E também eu quero regulamentar a micro e pequena empresa, né? O simples. E minha proposta é muito interessante, porque você tem na forma da emenda constitucional 132 2 formas de tributação do simples para o ano que vem. Ficar do jeito que está, sem crédito, né, com aquelas tabelas, são 6 anexos e as tabelas, as faixas, né, que para você passar de uma faixa para outra, etc. E tem o modelo híbrido, você adota o PIS/COFINS, a CBS e a tabela mista, fica um híbrido. E eu criei uma terceira possibilidade, que é melhor do que as 2 e revoluciona o atendimento da microempresa, que é colocar todos eles na CBS já em janeiro, independente do ICMS ter entrado em vigor ou não, e só cobro fora o imposto de renda CSL bem pouquinho, a alíquota bem pequena, de 0,5% a 1,5%, pelo tamanho da empresa. Então, acaba com as faixas, tudo gera crédito, porque você sabe que a singularidade do IVA, né, do IBS e CBS, que são 2 nomes, mas uma só cobrança, uma só nota fiscal, um ato só de pagamento, né, uma só normatização. Sem burocratização nenhuma, né? Não, nenhuma burocracia zero, papel zero. É isso que é importante. Tudo cobrança eletrônica em tempo real, com nota fiscal eletrônica e pago pelo sistema financeiro. A empresa não põe a mão no dinheiro do imposto e nem o tesoureiro, nem o contador, nem o auditor, ninguém põe a mão no dinheiro. Ele é totalmente eletronizado, todo eletrônico. Doutor Raul, eu lembro, quando estava em votação, ficaram 2 PECs, né, que era, acho que era uma do Baleia Rossi, que era 45, que foi aprovado no final das contas, acho que era do Aguinaldo Ribeiro, outro que era 110. Não, o Aguinaldo era relator. Da 110. Não, a 110, tinha 110 ela estava no Senado, minha. Isso. É a mesma minha da Câmara, que estava no Senado. Então, isso que eu te pergunto. Mas no final... teve uma tua de 2003, eu acho 2003, salvo engano, que foi utilizada para fazer a reforma. Essa de a PEC 293, ela é a mãe das 2. A mãe das 2, da 45 e a 110. Eu que relatei ela, ela não era minha. Eu peguei uma PEC que estava com admissibilidade pela CCJ. Sim.
que tratava do mesmo tema, e encilhei nela, eu coloquei toda a reforma tributária, o IVA lá dentro. Isso. O IVA 5.0, cobrança automática, já tinha incluído o conceito do Miguel Boab, crédito financeiro, destino, alíquota por fora, cashback. Então, eu já tinha colocado tudo da 293. Da 293 surgiu a 110, que eu levei para o Senado, porque o presidente da Câmara, na época, o deputado Rodrigo Maia, meio que boicotou a minha PEC, né? Ele, dentro da minha PEC 293, tinha uma outra pensada, a meu pedido, desse pessoal do CECIF, do API, do Eurico Santi, e eu tinha colocado lá exatamente para ter mais um apoio técnico acadêmico, né? De detalhe técnico. Aí, quando eu perdi o mandato, o Rodrigo tocou para frente a 45 e a 110 ficou no Senado. Depois juntamos as duas. Na última votação, juntamos as duas. Porque foi utilizado ela, a 293, para poder fazer o ajuste. Não, então, e ficou ótimo. Ficou tudo bem. Ficou ótimo, porque assim... Eu mantenho a paternidade da reforma tributária, né? Que eu sou pai do Simples, do MEI, e também um dos pais do IVA, quer dizer, não é um dono. O IVA não foi inventado pelo Raul nem pelo API, foi inventado na França na década de 20. Olha só. Ela é uma criação de estudiosos franceses, a terra do iluminismo, né? Desse jeito comparado. E eles lá levaram 30 anos para implantar o primeiro IVA na França. Olha só na década de 50. E o Brasil está atrasado 70 anos. 76 anos atrasado. Porque o IVA hoje ele está em todos os países do mundo, 175 países, já funcionando há muito tempo. Os últimos foram a Índia, né? Sim. Que está um sucesso o IVA deles, que é uma federação muito maior, uma população maior, né? Eles têm 1,5 bilhão de habitantes, e nós só temos 213 milhões de habitantes. Então, o histórico é esse. Mas o IVA do Brasil vai ser diferenciado dos outros IVA, porque ele vai ser totalmente eletrônico. Ele não tem crédito escritural mais, ele é com crédito financeiro. E o crédito é gerado pela própria empresa. O que ela pagar de imposto das suas compras, ela recebe de volta e o imposto chega líquido lá na frente, neutro, para o consumidor final, sem guerra fiscal, sem burocracia, sem custo burocrático, sem inadimplência. E então ele vai ser um imposto menor, bem menor do que é cobrado hoje do consumidor brasileiro. Porque assim, eu acredito, na minha humilde opinião a ver, né, eu tenho uma FGV de direito tributário, eu gosto muito de direito tributário, eu acho que foi a maior mudança para a economia do Brasil, né? Porque e toda a história do Brasil, é transversal, porque nós, assim, a reforma tributária, vamos falar, antes tinha cumulatividade, agora não vai ter mais cumulatividade. Mas você sabe que tem muita gente que não entende ainda, né, André? Eu estava terça-feira à noite num evento da Associação Brasileira de Supermercado, tinha 2 da Associação Brasileira de área de informática. Ele falou, mas vai ficar pesado para nós da informática. Eu falei, não. Por favor, você não entendeu ainda. Eu falei, você não vai pagar imposto nenhum. Mas como? Você não vai, ué. Não, mas eu sou prestador de serviço, eu não tenho crédito, mas não é para você ter crédito ou não ter crédito. A tua cadeia produtiva é neutra. Quer dizer, hoje o produtor rural é cumulativo, ele vai ficar neutro com o novo modelo, ele vai ganhar muito o produtor rural. O industrial, comercial, serviço, profissional liberal, que estiverem no meio da cadeia produtiva, que se juntam para formar o produto, você pega esse telefone aqui. Esse telefone veio lá do outro lado do mundo. Sim. Né? Deve ter sido feito na China, lá na Suíça, Finlândia, sei lá eu, e veio vindo de avião, de navio. Aqui tem bens, tem tecnologia, aqui tem serviço de transporte, aqui tem o contador, aqui tem o advogado, aqui tem o engenheiro eletrônico. E quando ele chega no Brasil, a mesma coisa até chegar no comerciante. O comerciante tem o lucro dele aqui, né? Tem propaganda no meio. Então, ele é um exemplo de bens e serviço. Porque os bens e serviços, eles existem para quê? Por que você produz bens e serviços? Para servir a população. Pra gente... Então, todo o setor produtivo do país, pública, né? Agrícola, industrial, comercial, serviço, profissional liberal, ele existe para servir a população com bens e serviços. Por sua vez, a população do país, ela é compradora desses bens e serviços, né? E ela é empregada desses meios de produção ou é dona.
Então, a relação da população com os produtores, os produtos, ela é integral. E o que o Brasil produz a mais, ele exporta. E o que ele não tem, ele importa. Então, essa é a relação comercial de produção, consumo e renda nacional, de exportação e importação. Então, por isso que a beleza da economia de mercado está no entendimento dessa engrenagem que eu compreendo como poucos e procuro ensinar o que ninguém ensina, né, a respeito dessa movimentação econômica. E por isso que toda essa movimentação que você fala que vai ser a maior da história Com econômica, certeza porque ela vai diminuir os custos para todo mundo. Para todos. Vai melhorar o ambiente de negócio, que o Brasil é o 124 pior ambiente de negócio, vai melhorar o desempenho das empresas, vai aumentar a empregabilidade, melhora o lucro da empresa, melhora o salário do empregado e diminui o custo do imposto e do produto para o consumidor final. Acaba com a guerra fiscal, acaba com a inadimplência, acaba com a burocracia e fica um livre mercado sem manipulação do ponto de vista fiscal. Sim. E até ajuda no controle de qualidade de produto. Eu só vejo benefícios na reforma tributária, sem sombra de dúvidas, principalmente que eu vivi, né, o sistema, tinha o Becker, né, do Rio Grande do Sul, um jurista famoso, falava que era o sistema anarco, caótico. Manicômio tributário. Manicômio tributário, Frankenstein funcional, acho que é do senhor mesmo, né, que é tudo remendado e só piorava. O ICMS era o pior de todos. Sabe quantas leis e quantos dispositivos tributários tem na legislação de hoje? Não. 35 mil. Jesus, então. Da Constituinte para cá, mais de 500 mil de dispositivos foram aprovados. Vai ficar um. Então, pode ter 1000 artigos, mas vai ter um. Então, isso que eu estou falando. Eu não vejo como ter crítica, mas eu tenho que responder. Tem críticas, que nem você acabou de ouvir mas por falta de entendimento, infelizmente. Né, por falta de entendimento. Mas as principais críticas que falam da reforma tributária. É interpretativa, mais interpretativa. Que não tem como. Porque, né? Assim, vou dizer assim, o ideal de um IVA, do Imposto de Valor Agregado, é ter uma alíquota única para tudo. Essa alíquota única, para substituir o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS, precisaria, hoje custa 40% da alíquota no preço, é cobrado. Hoje é cobrado. Para o novo modelo, só 25% basta. Então, livra 15%. Ou seja, reduz quase 40%, né? Sim. De alíquota. Então, só que com a pressão de setores econômicos, por exemplo, educação, saúde, a alíquota de 25%, de 20%, ou 27%, que 28%, ela vai reduzir para 10%, 11%. A construção civil vai reduzir também 40%. Então, a comida, remédio, tudo vai reduzir para 0%. E lá no final das contas, essa redução a 0%, aquela 25% vai a 26%, vai a 27%. Mas no final do dia, a soma de todas as alíquotas e todos os bens e serviços, ela fica em 25%, que é o que precisa de arrecadação para substituir o arrecadado. Então, o que o cidadão se ganha no preço? Você não vai ter guerra fiscal, que custa meio trilhão por ano, não vai ter mais inadimplência, que custa 240 bilhões por ano, e não vai ter mais o custo burocrático, que custa mais de 100 bilhões por ano. Então, só aí você pode retirar dos preços até 800 bilhões. E para onde vai esses 800 bilhões? Para o bolso do consumidor. É algo que deixa de ser cobrado dele, para entrar no bolso dele, ele vai consumir mais. Com isso, vai gerar mais emprego, mais renda. É o famoso círculo virtuoso da economia. Então, esse é o grande ganho da reforma, que foi o que eu sempre persegui e ajudei. E agora vamos mudar um pouquinho o assunto, embora sempre eu acho que a reforma tributária é a maior mudança, vai mudar o país de cenário, né? As pessoas do futuro vão olhar para trás com esse marco histórico, né, de 2023, reforma emenda constitucional 132 de 2023, mas essa supervisão bancária agora, com esse Banco Master, que está o maior problema, falar um pouco de atualidade, né? Como que o senhor vê estando lá? Então, deputado, eu vi várias entrevistas a respeito. O Banco Master é um gigantesco, um big de um escândalo, por sem vergonhice do próprio sistema bancário brasileiro, por falta de responsabilidade deles Banco Central. E do Banco Central, porque o sistema financeiro brasileiro é um dos maiores e melhores do mundo, ele tinha obrigação de autofiscalização financeira. Você sabe que todas as categorias
profissionais, empresários, têm a obrigação de autofiscalizar. Sim. Advogado, autofiscaliza. Bolsa de valores. Médico, autofiscaliza. Então, o caso do Banco Master é um caso típico de falta de autofiscalização. O mercado sabia da malandragem que ele estava fazendo e ninguém denunciava. Olha só. Nós só ficamos sabendo depois. E o Banco Central, que tem a obrigação de fiscalizar. Então, e outra, como é que se permite, né, com a Polícia Federal, Procuradoria da República, Ministério Público Federal, Sim. como é que permite um bando de bandido criar um banco do nada e dar um prejuízo de 80 bilhões ao país? Então, é cadeia. Os processos estão em curso. É crime gravíssimo. Né? Está na mão de um grande ministro, que é o André Mendonça. Ontem mesmo foi vasculhado o senador da República do PT, que é líder do Lula no Senado, está envolvido até a alma. Eita. Né? Envolvido até a alma. Quer dizer, que é uma corrupção que pegou meio mundo em Brasília e no Brasil. 80 bilhões. E tem a conivência também de grandes grupos econômicos no país. Né? É um egoísmo, não só dos políticos. É um egoísmo, um individualismo muito grande. Né? É uma sem-vergonhice, né? Mau exemplo, né? E esse episódio deixa o quê, né? Se fosse na China, eles não estariam no paredão? Estariam. Olha. E esse episódio todo, que lição que deixa para o futuro do Brasil, para as pessoas que estão vendo os jovens, escrevendo tudo isso? Porque está nas mídias, né? Midiático isso daí. Olha, que estourou, eles estavam roubando ali. Mas escuta, a economia é gigantesca. Nós estamos falando de 80 bilhões, que o próprio Fundo Garantidor já cobriu, com o seguro que tem, que nós pagamos na nossa conta bancária. Só que o Brasil é uma economia de 13 trilhões por ano. E informal mais 3. Então, nós somos uma economia de 16 trilhões de reais. O Brasil é um gigante, é a 10ª economia do mundo. Se não fosse a incompetência, o mau preparo dos governantes do Brasil, como esse atual Lula, o Brasil, que está no governo há 18 anos, nós já estaríamos 4ª, 5ª economia do mundo. O Brasil vai superar, se fechar o ano e não eleger o Lula, que eu torço e oro por isso, também. Pode ser quem for. Não estou nem indicando candidato. Sim. Eu acho que esse grupo político tem que sair do poder. Sim, eu também acho. Ele faz mal ao país. Ele não foi bom na educação. Hoje, só 26% da estudantes têm escola de período integral. 74% não tem. O que eles fizeram esse quarto de século que estão no poder? O SUS continua com fila, no Brasil inteiro, com problema. Eles vêm fazer mutirão aqui de caminhão como se fosse zona rural do tempo antigo. Já viu mais, né? O sistema que tem que funcionar. O SUS tem hospitais, tem UPAs, tem médicos. Você tem os médicos, as clínicas particulares, é só contratar. Sim. Né? Eles foram mal na segurança. Direcionamento de verba. 34 mil homicídios por ano. Sim. Né? Milhões, as estradas estão sucateadas, os aeroportos, os portos. A pobreza, você tinha 42 milhões de pobres abaixo da pobreza em 2002, hoje tem 39 milhões. O que eles fizeram? Né? Então, é isso que eu falo, é uma crítica estrutural que eu faço. Com certeza. Ela é técnica e política, porque o mundo não vive sem política e não vive sem o técnico. É o econômico, o técnico, o político, né? O social, o empresarial, o trabalhismo, né? Então, essa é a nossa luta de nível, de alto nível, né? E o senhor sempre costuma falar, o Brasil é um país com águas abundantes, terras férteis, onde planta tudo nasce, clima ameno, é um território grande. 3 safras por ano. 3 safras por ano. Geograficamente, nós somos super bem abençoados, né? E você sempre fala que a gente tem que estar voando como águia. E 10ª economia do mundo. E o voo de galinha que você fala que voa e cai. Vamos para finalizar, já finalizando, as considerações finais desse cenário do Brasil, né? Uma potência, né? Geograficamente falando, e biologicamente, e financeiramente, e por que não voa como águia, né? Eu acredito que a reforma tributária é o mais importante de tudo, mas assim... A principal peça da engrenagem estragada, que estragou a economia, a principal é a tributação, e a segunda, tão grande, são os juros. Daí financiamento do sistema... Os 2 grandes inimigos do desenvolvimento, da geração de emprego e renda do país.
Tem outros? Tem. Mas esses são os dois maiores. O banco eu vejo como um grande vilão. Falta educação o sistema financeiro brasileiro não tem justificativa do Banco Central, que é o banco público, que é o que coordena a moeda do crédito, né, do país, de permitir uma taxa de juros de 15% primária e permitir que um banco cobre 450% de juros de um cheque especial vencido e de um cartão de crédito vencido. Então, isso chama vassalagem. O juro nos Estados Unidos, para pessoa física de cheque, é 35% ao ano. Né? E o americano não aceita essa taxa ainda. O juro que o governo paga da sua dívida é 4% ao ano. Nós pagamos 15%. O G7, que o Lula teve lá essa semana, a média dos 7 países do G7 é 3% de juro ao ano. Então, o nosso juro é 4, quase 5 vezes maior. É conivência ou é incompetência? Eu acho que é um misto de incompetência, falta de preparo, porque sabe que o Lula ele não teve profundidade, ele é um grande negociador, habilidoso. Paliativo, né? Ele não vai na causa, é paliativo, é Bolsa Família. Ele não conhece a causa. Ele não ensina a pescar. E a assessoria dele, que ele tem, ele não tem gente de profundidade. Não. Quarta-feira eu falei, olho no olho, falei, olha, ministro da Fazenda, eu não vou nem me dirigir a você, porque você está há 3 meses no cargo. Ixi. Eu vou aqui, olhar aqui para o presidente da mesa e na TV eu quero me dirigir ao presidente Lula. Certo. Aos erros e mazelas, e fui. Você me desculpe, eu falei, não tenho nada com você, nem te conheço direito, não posso nem te criticar, nem te elogiar. Porque o sistema nosso bancário, eu vejo que a dívida é um sintoma de um sistema draconiano e da pior educação financeira. Sabe quanto era a dívida quando o Lula assumiu em 2003? 203? Não. Era 600 bilhões. Vixe. Em dezembro de 2022. Quando ele assumiu. Hoje é de 10 trilhões. Nossa. Então tá feia a coisa. De 600, então a dívida subiu 9 trilhões e 400 bilhões. Vixe, muito. Em 22, 24 anos. E no cenário global, isso envergonha o Brasil perante os outros países? É uma vergonha. O Brasil é uma chacota, né? É triste. É o patinho feio, todo mundo... É feio. Fala, como é que pode? Um país que tem as maiores riquezas minerais, naturais, florestas ainda nativas, nós temos 60% das florestas nativas, os maiores recursos de água, de minérios do mundo... China, óbvio, né? De tudo que você pensar tem. Terras raras, ouro, diamante, tem de tudo. Um povo trabalhador, uma formação de uma população que é um misto do que há de melhor no mundo, do africano, do europeu, do asiático e do indígena brasileiro, formou essa imensa nação de 213 milhões de pessoas, que em qualquer lugar do mundo a mão de obra brasileira é reconhecida e todo mundo quer. Você vai no Japão, tem mais de 200 mil brasileiros que trabalham lá. Então, tem um clima maravilhoso, dizer, um desenvolvimento relativo, se você pegasse, né, só aqui a nossa região tem 90 anos, é uma das mais prósperas do mundo. Imagine se o Brasil tivesse crescido a 6% ao ano e não a 2%, como cresceu nos 40 anos. Tivesse crescido 3 vezes mais, nós teríamos um PIB 3 vezes maior. Com certeza. Entendeu? É isso que eu quero dizer, que o Brasil ficou para trás por conta de governantes incompetentes e falta de visão de homens e mulheres de Estado. É isso que falta ao Brasil. Então, hoje, no episódio número 50, tivemos aqui com o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o meu candidato, sempre foi candidato do meu pai, toda a minha família, pela competência, não é pela amizade, né? Embora a gente tenha muito carinho pela amizade, mas assim, a competência é extraordinária. Né? Eu estou com ele para o Senado, porque vocês viram aqui hoje a entrevista, né? O conhecimento, a profundidade, é disso que o Brasil está precisando, né, doutor? Só lembrando que são 2 cadeiras, né? O eleitor pode votar 2 vezes. É 1/3, né? Que renova, é 8 anos. 2/3 agora, né? 2/3 agora. Agora é 2/3. A eleição passada, 1 só, e agora 2. Isso. Então você tem a opção de 2 votos, né, nessa eleição. Sim. 1 para o presidente da República, 2 senadores, você pode votar, 1 federal, 1 estadual e 1 governador. Sim. Gente, eu peço para vocês o apoio aqui, o meu apoio, o apoio do Gcast, apoio de todos os meus amigos que estão com o Raul, porque
É por lógica mesmo, né? Mesmo se eu não conhecesse ele, pelo conhecimento, pela profundidade, experiência, pelo todo histórico, é o nosso candidato, sim, aqui do Judicast. É a terceira vez que ele vem aqui nos esclarecer sempre. Dr. Raul, muito obrigado. Eu te agradeço, André. Deus abençoe, né? Tamo junto. Viu, Vida longa ao podcast, é o 100º, 200, 300, 1000, né? Se Deus quiser. Vai vir como senador É a aqui. persistência, se Deus quiser. Vai vir, Deus quer. Continuamos morando aqui, Nome com de os Jesus. netos, os filhos, todos aqui, né? Em nome de Jesus. Obrigado, Viva, doutor. viva, aqui, ó. Até o caneco do podcast. Meu... Aguinha boa. É.